Porque eu nunca recebi ditador aqui no meu país, tá? Eu nunca explodi carro-bomba, como a terrorista Dilma fez. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor aqui fizeram. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. É um fantoche a serviço do Lula. Então esse relatório não passa de água de salsicha, né? Não serve pra porcaria nenhuma. Mas eu peço a sua ponderação. Tá, eu não irei ponderar e vou falar aquilo que o parlamento me permite e é da voz das pessoas. A relatora fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue a esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. E quando nós falamos, a gente tá incomodado. Eu lembro um dia que a relatora chegou lá e falou pra gente assim, vai chorar mais, né? Pode chorar. Aí quando a gente fala, aí diz que é ofensa. Ofensa, né? Porque quando a gente ataca dizendo a verdade, aí é ofensa. Mas chamarmos nós aqui de terroristas, de fascistas, de pessoas que alimentam ódio, aí tudo pode. Aí é democracia. A vontade deles é de acabar com a gente. Ah, se eu pudesse colocar esse menino, nessa criança, na cadeia, se eu pudesse caçar esse menino pela democracia. Ah, se eu pudesse, né, senadora Damares? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, a gente só começou. A gente só tá começando. Deputado Nicolas Ferreira desabafa e esfrega na cara da esquerda toda mentira sobre o tal golpe e sobre esse fatídico 8 de janeiro que já completou 3 anos. Vocês vão ver aqui agora, olha o que o Nicolas Ferreira falou ali na lata, na cara, e mandou até o presidente ficar na dele ali, o presidente da sessão. Alguém tem que botar um ponto final nisso, pessoal. Veja aí o desabafo desse disparate que tem acontecido em Brasília, que o povo está sendo enganado, mas agora a verdade vai aparecer. E antes de mais nada, pessoal, antes de mais nada, eu quero mostrar aqui uma fala, um trechinho pequeno do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. Olha o que ele falou. Parece que ele mudou de ideia sobre o golpe. Então não houve golpe, Gilmar Mendes. Olha um trechinho aí, 10 segundinhos, o que o Gilmar Mendes vai falar sobre o golpe. E em seguida o Nicolas Ferreira desceu o bambu ali em todo mundo, sobrou para todo mundo, perderam o rumo de casa. Dá um like neste vídeo, se inscreve no canal para ver outras matérias como essa. Se você quer ver o Brasil mudar, então se inscreva aqui no canal. Gilmar Mendes mudou de ideia, será? Depois o Nicolas Ferreira. Confira aí. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Eu quero fazer algo que talvez até a minha própria base não vai entender, mas eu quero parabenizar a relatora, Elisiane Gama, porque, afinal de contas, né, indiciou o G. Dias, que estava lá dentro, e ativou o plano escudo. Ah, não fez isso não. Indiciou e convocou o Dino para poder explicar o porquê não entregou as câmeras. Parabéns, senadora. Também não. Mas quero parabenizar, porque convocou a Força Nacional que estava parada e nada fez para poder impedir. Não fez, ela não fez, o relator não fez. Mas convocou os vândalos que depredaram, que quebraram o Congresso. Também não. Mas quero parabenizar a senadora Elisiane Gama por ter quebrado o sigilo do Capelli, do Dino e do Lula, que esclareceu as investigações. Também não, entendi. Mas eu quero parabenizar a senadora por ter anexado todas as provas de que o Bolsonaro foi o mentor intelectual do golpe. Também não colocou nenhuma prova, não. Então, por fim, eu quero parabenizar por ter aprovado todos os requerimentos da oposição que se viu para poder trazer mais transparência a esta investigação e não ser uma investigação seletiva. Ou seja, não fez absolutamente nada disso. Então, e eu digo isso aqui com uma tranquilidade muito grande. Meramente, e eu falo isso com pesar, é um fantoche a serviço do Lula. Então esse relatório não passa de água de salsicha, né? Não serve pra porcaria nenhuma. Até mesmo porque é uma recomendação que pode ser feita... Mas não, peraí, presidente, que é isso? Eu não posso falar. Até pouco tempo o senador estava falando que estava com dodói de Aviel. Fazer uma ponderação, presidente, fazer uma ponderação a Vossa Excelência. É isso mesmo. Relatório água de salsicha. Deixa eu fazer uma ponderação. Não serve pra porcaria nenhuma. Deputado Nicolas, deixa eu fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Veja bem, não tem problema, eu lhe dou mais um minuto. Agora veja só, eu combinei com a relatora de que ela não vai falar. Agora, não é razoável também
que fiquem atribuindo a ela ofensas, tipo fantoche, etc. Então, eu penso que Vossa Excelência pode fazer a sua fala, mas eu peço a sua ponderação. Tá, eu não irei ponderar e vou falar aquilo que o parlamento me permite e é da voz das pessoas. A relatora fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue à esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. E quando nós falamos, a gente tá incomodado. Eu lembro um dia que a relatora chegou lá e falou pra gente assim, vai chorar mais, né? Pode chorar. Aí quando a gente fala, aí diz que é ofensa. Ofensa, né? Porque quando a gente ataca dizendo a verdade, aí é ofensa. Mas chamamos nós aqui de terroristas, de fascistas, de pessoas que alimentam ódio, aí tudo pode. Aí é democracia, né? Aí pode, é tudo democracia. Então, eu sabia que ia gerar esse estressezinho, porque é difícil de esconder. Por gentileza, tá atrapalhando aqui a fala. Deixa eu falar aqui, por gentileza. Silêncio, por favor. Por favor, silêncio. É impressionante. É impressionante. Acabou de chamar de bundão, disse não tá de peruca. É impressionante. Pera, amor, acabei de ouvir, tá aqui do meu lado, senhor presidente. Pera aí, não tá de peruca o bundão. Acabei de ouvir aqui, presidente. Isso é absurdo. É inveja. Deputado, eu não posso ouvir o que está acontecendo aí atrás, mas eu peço silêncio para que o deputado Nicolas continue a sua fala. Ele chegou aí. Eu não estou ouvindo o que está acontecendo aí atrás, mas eu peço ao deputado, estou ouvindo que está tendo zoado, eu peço que permitam aí ao deputado Nicolas concluir a sua fala. Tá dizendo que falou. Obrigado por retomar meu tempo, eu vou continuar. Aí, ó, presidente. Mais uma vez, relatório, água... Baixa a bola aí. Seu quê? Fala, seu quê? Obrigado. Você é bonzinho. Senhores, você é bonzinho. Não, senhores, por favor, deputado Nicolas. Relatório, água de salsicha, não serve pra porcaria nenhuma. Recomendação que vai ser feita ao Ministério Público e PGR, que nós também iremos fazer também do nosso relatório. Para vocês terem ideia, o relatório, ele cita o Bernardo Kister, que estava em uma audiência. Sabe aonde ele estava, senador Magno Malta? Em lua de mel, lá no Egito. Ele não participou nem presencialmente, nem remotamente. Se essa for uma mentira feita num pó menor desse, algo pequeno, imagina umas questões grandes e de fato importantes. Foi indiciado Jair Messias Bolsonaro por conta de um depoimento de um mentiroso, de um estelionatário que era o hacker aqui. Mas, se a fala dele pode ser levada em consideração para indiciar uma pessoa, então a fala dele com relação às urnas eletrônicas e à insegurança do processo eleitoral também tem que ser apurado. Também tem que ser investigado. Ou seja, ou o que ele fala é verdade por completo, ou é mentira por completo. Os dois, de fato, é impossível. Trouxeram aqui os financiadores do golpe, que foi Argino Bedin, um senhor de 72 anos, com diabetes, e que estava aqui completamente, se sentindo de fato envergonhado, porque depois de tanto trabalho que ele fez na vida dele, tem que ficar ouvindo aqui sanguessugas, dizendo que ele era financiador de um golpe. Mas pasmem, senhores e Brasil, de que o financiador do golpe do dia 8 de janeiro tem as suas contas bloqueadas desde novembro do ano passado. Como que ele financiou algo? É natimorto este relatório. Trouxeram aqui todas as pessoas em volta do Bolsonaro, e sabe o que encontraram? Nada. Nada. Absolutamente nada. Eu entendo o desespero deles por conta do Bolsonaro, porque o presidente deles, que só faz, só dá mancada atrás de mancada, não tem o que falar do Lula, eu entendo. Só tem o que falar do antecessor, porque assim eles se mantêm vivos na vida política. Agora, hora nenhuma ninguém chegou a falar em autogolpe, mas de um aproveitamento doloso de uma situação. É claro que as pessoas que estavam ali, e o que foi dito pela oposição, desde o começo, desde o primeiro dia aqui, nós condenamos quem depredou. Há de se haver, sim, a punição correta. Assim como eles querem comparar com o Capitólio. E o Capitólio, o líder da invasão, tomou 3 anos. Agora, uma senhora de 57 anos tomou 14 anos lá de Betim de cadeia. A Jupira. Mas isso para eles é democracia. Até mesmo porque quando eles dizem anistia, sem anistia, sem anistia. Mas essas mesmas pessoas aqui que estão pedindo sem anistia para baderneiros, têm uma dificuldade, está entalado aqui na garganta, eu não sei porquê, de falar que Hamas é terrorista. Partidos aqui que não têm a coragem, não ouvi nenhum deles aqui, dizer Hamas é terrorista. Eles têm um ímpeto muito grande de falar que pessoas que entraram e cometeram erros, de fato, crimes de depredar patrimônio público, são terroristas. Enchem a boca. Claramente numa vontade de perseguir e acabar, amedrontar as opiniões contrárias a deles. Porque a democracia deles só se é sustentável quando só há uma fala. Onde já se viu pessoas falarem aqui em democracia com foice e martelo na mão, sabe? Quando as pessoas falam assim, mas vocês são adversários, eu digo, nós somos adversários sim, inimigos também.
Eu não sou amigo de quem paga aqui, sabe, de uma virtude moral, mas por detrás se faz de vítima. Quando, por exemplo, ameaça, fica vendo o que você vai estar falando aí, que você vai ver que você vai tomar pela cara. E depois se faz de vítima. Esse é o padrão moral desse pessoal que está aqui. Mas isso aqui foi desnudado, senador Magno Malta, foi desnudado. Eu vi senador hoje falando aqui que eu nunca vi a cara dela. Não sabia nem quem parabenizar, porque eu não conheço nem quem é o presidente, nem quem é a relatora. Parabenizou tipo genérico, porque nem aqui estava. Pessoas que não assinaram aqui se colocaram como a CPMI do golpe. Na verdade, eu chamo essa CPMI da verdade. Foi demonstrado quem é quem aqui. Pessoas que se usaram, né, do nome do presidente Bolsonaro para poder se eleger e agora é uma contumaz defensora da democracia e contra o Bolsonaro. A cara não treme. Mas 2026 está aí, é por isso que é a raiva. Porque teve um deputado aqui anteriormente que disse assim: foi indiciado na CPMI do Covid, foi indiciado na CPMI do golpe, e mais uma pode se pedir fantástico. E daqui a pouco, em 2026, retorna a ser presidente. É isso que vai acontecer. Agora, sabe qual que é o desespero deles, André Fernandes? Sabe qual que é o desespero deles, Marcos Rogério? Sabe qual que é o desespero deles, delegado Ramagem? É que só tem 10 meses que a gente está aqui. A gente só começou. A vontade deles é de acabar com a gente. Ah, se eu pudesse colocar esse menino, nessa criança, na cadeia. Se eu pudesse caçar esse menino pela democracia. Ah, se eu pudesse, né, senadora Damares? Mas te contar uma coisa pra vocês, a gente só começou. A gente só tá começando. E graças a Deus, a gente tá com muita força pra ir continuando, sabe por quê? Porque eu sim, a gente pode andar livremente nas ruas, no aeroporto, em qualquer lugar. Agora, muitos daqui não. Só tem que ir nos restaurantes dos amigos, nos locais dos amigos. Afinal de contas, vai tomar uma vaia muito grande. Porque a verdade foi desnudada aqui nesse local. Pessoas que nada temiam, tudo esconderam. Foi este fato aqui que aconteceu. Então, como eu sempre digo, isso aqui obviamente não é uma ameaça, mas isso aqui é uma predição do futuro, por conta do que nós estamos plantando aqui agora. A direita, uma parcelinha da direita, que errou agora sim com isso, mas que sempre fez manifestações pacíficas, errou, porque achou que tomar o poder é tomar o espaço físico. Não é dessa forma que nós vamos conseguir mudar o Brasil. É através da ocupação dos espaços. E a gente precisa ter, por incrível que pareça, uma virtude que a esquerda tem, que é a paciência. Eles morrem sem ver aquilo e matam, né? Sem ver aquilo que eles estão desejando acontecer. Mas muitos acabam que de direita são muito histéricos quanto às mudanças. Mas eu digo para vocês, nós já começamos a tomar os conselhos tutelares, já começamos a ocupar a CPMIs, já começamos a mostrar que é uma voz dissonante dessa mentirosa, dessa, como a Bíblia diz em 2 Timóteo, que falam do amor, mas negam o seu poder. Só tem embalagem de amor. Porque eu nunca recebi ditador aqui no meu país, tá? Eu nunca explodi carro-bomba, como a terrorista Dilma fez. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor é que fizeram. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. Obrigado. Pois é, pessoal, um absurdo tudo isso. Agora você vai ver um advogado, o advogado dos presos do 8 de janeiro. Tem um advogado que está cuidando disso tudo lá. São mais de 150 presos, tem homem, tem mulher, tem senhora, tem tudo quanto há. Ele vai falar que é um absurdo que você não imaginava. Você não imaginava. Ele foi ali na Rádio Auro e Verde, do Pitoli. Inclusive, você deve se inscrever ali no canal do Pitoli. Preste atenção no que o advogado vai falar sobre esse 8 de janeiro que completou 3 anos. Que absurdo que ele vai nos contar aqui. Coloca aí na tela, voltamos em seguida. Naquele domingo, 8 de janeiro de 2023, eu confesso que eu havia sido informado que algo poderia acontecer do ponto de vista, um movimento em Brasília, mas jamais imaginei que seria uma emboscada, né? E quando eu liguei a TV à tarde, nós éramos filiados à Rede Jovem Pan, assistindo a Jovem Pan e os acontecimentos, eu confesso que eu passei a viver um luto. E tanto é que no dia seguinte, na segunda-feira, 9 de janeiro aqui, nessa rádio, nesse estúdio, eu não sabia se eu colocava a bandeira aqui atrás, eu não sabia, dúvida, eu coloquei, se eu executava o hino nacional para não parecer provocação. Olha o momento que vivemos. Doutor Ezequiel, está pronto, Edson? E no meio disso tudo, famílias destruídas, vidas destruídas. E eu começo a minha jornada hoje conversando com o doutor Ezequiel Silveira, que ao lado de doutora Carolina Siebra e doutora Gabriela Ritter, compõem a ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Doutor, bom dia, obrigado por conversar conosco. Mais um 8 de janeiro, doutor, e a gente ainda lutando pela liberdade de inocentes. Eu acho que nenhum de nós imaginava que, a partir do dia 8 de janeiro de 2023, as nossas vidas mudariam tão drasticamente. E quando eu digo as nossas vidas, não falo apenas das nossas vidas enquanto advogados, das vítimas, das famílias,
das pessoas sérias que pensam no nosso país, como é o seu caso, o caso da Rádio Auriverde, mas de toda a nossa nação. O 8 de janeiro marca um momento que houve uma virada de chave em que se concretizou, de fato, um golpe. Só que não é aquele golpe da narrativa do Supremo Tribunal Federal, do governo Lula, da velha imprensa. Um golpe que foi dado a partir ali das eleições de 2022, com uma condução absolutamente parcial por conta do TSE, e que se concretizou no 8 de janeiro, quando uma manifestação popular, pacífica, se tornou um momento ali de confronto com algumas poucas pessoas que estavam ali cometendo crimes. E aí, a partir daí, a gente vem vivendo esse verdadeiro pesadelo nesses últimos 3 anos, lutando, tentando trazer a justiça, tentando trazer a verdade, porque a justiça só pode vir através da verdade. E hoje a gente tem mais esse marco, né? Inicia-se o 4º ano de luta. Nós gostaríamos muito, muito, muito de estar aqui hoje para dizer: esquecemos aquilo que ficou para trás, aquilo foi só um momento difícil na nossa trajetória, na nossa vida, na história da nossa nação, mas que hoje já está tudo resolvido, as pessoas já estão em casas, quem estava encarcerado foi liberado, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas da mesma forma, como nós continuamos lutando em 8 de janeiro de 2024, 8 de janeiro de 2025, a partir de 8 de janeiro de 2026, nós iniciamos uma nova etapa, mais um capítulo, e vamos continuar lutando para que, quem sabe, em 8 de janeiro de 2027, a gente possa voltar aqui e dizer: graças a Deus, tudo isso passou, temos aí um novo governo, uma nova administração, um parlamento mais à direita, e as coisas vão começar a voltar para o seu lugar a partir de agora. Sabe, doutor, primeiro enaltecer o trabalho da ASFAV, que corajosamente segue lutando por esses injustiçados. E eu tenho uma fala já de há muito tempo, doutor, e eu quero reiterá-la aqui hoje, que é a seguinte: nós temos o Clezão talvez como o símbolo maior dessa injustiça, porque pagou com a própria vida. Só que nós jamais teremos a possibilidade de mensurarmos quantos já morreram em função dessas injustiças. E eu digo, doutor, esposas, maridos, pais, mães, avós, avós, que por tristeza, depressão, doenças desenvolvidas a partir da prisão de seus entes, né, de pessoas queridas, inocentes, longe de casa, presos por 4, 5, 7, 11 meses, a tornozeleira que destruiu a vida de famílias inteiras. A Débora, o Caio e o Rafa, os filhos da Débora do Batom, por exemplo, que sofreram a ausência da mãe. A vida desses garotos, por exemplo, né, a gente não tem condição de dizer se essa vida vai ser uma vida normal daqui a tanto tempo, em função da ferida aberta. Ou seja, nós temos o Clezão como símbolo maior dessa injustiça, doutor, mas jamais conseguiremos mensurar o tamanho do estrago causado na vida de tantos, não é? É impossível, é impossível. E talvez por isso eu admire tanto a família do Clezão. Porque hoje nós temos lutado por uma anistia, temos lutado por anulações dos processos, tivemos aí a aprovação da dosimetria, estamos aguardando a sua aplicação para saber quantas pessoas serão beneficiadas, como essas pessoas serão beneficiadas, mas o fato é que, independente do que acontecer, para esta família não haverá mais solução. E assim como para todos aqueles que tiveram um ente querido seu que se perdeu no meio dessa caminhada. Nós acompanhamos diariamente a história dessas pessoas, então nós sabemos de filhos que não puderam comparecer ao funeral da mãe, nós sabemos de histórias de pessoas que estão exiladas, que perderam entes queridos aqui no Brasil e por isso não puderam estar presentes nesse último adeus, pessoas que de fato adoeceram de tristeza, pessoas idosas, que não conseguiram conviver com essa situação, né? Pois é, pessoal, você sabia que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, prisão de Jair Bolsonaro, a esquerda com o pé no pescoço aí de todo mundo e a direita acovardada, nós não temos nem as principais vozes da direita foram caladas. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, Carla Zambelli está presa lá na Europa. Uma confusão danada. Isso tudo começou lá atrás com Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli, foi ele que começou o inquérito das fake news. Por causa do inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes começou, aí puxou para ele esse inquérito e começou a perseguir Jair Bolsonaro dia e noite. E o que culminou aí com a queda de Jair Bolsonaro, não conseguiu se reeleger. Na verdade, foi o primeiro presidente, depois da era Lula, foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger, porque o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu, e aí quando chegou na vez de Bolsonaro, tiraram ele do poder. O que culminou com esse tal desse 8 de janeiro. O 8 de janeiro, como eu já falei aqui, foi um golpe que eles deram, e com uma machadada só, eles arrancaram 2 minhocas. Sabe como é que é isso? Mataram 2 coelhos com uma machadada só. Como?
Primeiro tiraram Jair Bolsonaro da disputa eleitoral, da disputa política. Agora já era, pessoal. Com 70 anos de idade, cheio de comorbidade, com 27 anos de pena para poder pagar. Só um milagre, só Deus. E a segunda coisa que eles conseguiram com esse tal golpe do 8 de janeiro aí, que foi tudo forjado, nós já sabemos, tem as imagens todas aí, eles conseguiram amedrontar o povo brasileiro. Hoje o povo não tem coragem de ir às ruas para protestar e se manifestar contra nada. E por que eu falo isso? Você vê o ex-presidente, maior líder da direita, aquele que teve mais de 60 milhões de votos, está ali preso, não tem ninguém para apoiar. Você não tem uma turma ali na porta ali fazendo uma manifestação de noite. Você, agora há pouco, esses escândalos aí do INSS, Banco Master e tudo mais que acontece, o ministro Moraes, ele junto com a sua esposa ali, seu escritório de advocacia, 129 milhões aí para poder ajudar o Banco Master. Tantos escândalos e já era pro povo estar nas ruas. Por que o povo não vai às ruas? Com medo de ser preso, com medo de ser preso. Hoje, se você pega uma bandeira do Brasil como essa aqui, ó, se você sai na rua e levanta, ela é perigoso descer um helicóptero da Polícia Federal, os agentes 20 algemar e você pegar 17 anos de prisão. É isso que nós estamos vivendo hoje. E tudo isso foi causado por causa do medo lá do 8 de janeiro. Então, com o 8 de janeiro, eles conseguiram dar um duplo golpe. Duplo golpe em cima da direita do povo brasileiro. Primeiro, calando Jair Bolsonaro para sempre. E segundo, ainda calando o povo, deixando o povo amedrontado. Ninguém mais quer saber de manifestar. Tirando aquelas duas manifestações que teve na Avenida Paulista e uma outra em Copacabana, não teve mais nada, porque o povo não quer ir. E pior, os líderes ainda políticos da direita, como Nicolas Ferreira, Magno Malta, senador Cleitinho, Bia Kicis, Marcel Van Hatten, tantos outros, Flávio Bolsonaro também, o próprio Eduardo Bolsonaro, todos eles estão acuados, comidos, não podem colocar a cara porque podem ter seu cargo ali, seu mandato expirado, pode ser expulso ali da Câmara dos Deputados, pode perder a sua função. Então eles não vão à frente, não chamam o povão também está amedrontado e aí nós estamos de pés e mãos amarrados. Agora, uma coisa é certa, pessoal, uma coisa é certa. Governo norte-americano quer a direita de volta no Brasil. O que eles vão fazer para isso, eu não sei. Queria até que você colocasse aqui nos comentários. Será o que o Trump vai fazer para conseguir fazer a direita voltar em 2026 no Brasil? Será que ele tem algum coelho para tirar da cartola? Porque se você não se lembra, pessoal, lá atrás, quando nós tivemos a eleição com Jair Bolsonaro em 2018 vencendo, quem era presidente dos Estados Unidos era Donald Trump. E depois veio o Joe Biden e aí em 22 o Bolsonaro perdeu. Agora é o Trump de novo. Será que ele vai fazer mais alguma coisa? Mandou a lei Magnitsky, mandou a sanção sobre produtos do Brasil, tirou o visto de alguns ministros, depois voltou com a lei Magnitsky aí, revogou a lei Magnitsky e agora prendeu o Maduro. O que mais pode acontecer em 2026 para que a direita possa voltar ao poder? O que você acha? Será que ainda tem chance? Estamos aí há 3 anos já do 8 de janeiro e o Lula, pessoal, o Lula pegou aquele projeto de anistia que estava ali para ser votado na Câmara, né? Da Câmara ia para o Senado, que o Hugo Mota sentou em cima e ficou enrolando. O que aconteceu? De repente, em troca da lei Magnitsky ali para o Moraes, definiram, então, fizeram um acordo que seria uma dosimetria. Então não é anistia, é dosimetria. O quê? Redução das penas dos presos do 8 de janeiro, dos generais e também de Jair Bolsonaro. Aí o Congresso votou, provou o texto, e aí o texto foi para a sanção do Lula. Sabe o que aconteceu? O Lula vetou. Ele vetou em som de festa, em clima de festa sobre a liberdade e a democracia dos 3 anos do 8 de janeiro, que evitaram o tal do golpe. E com essa narrativa de golpe, ele veta a dosimetria. Aí agora ficou elas por elas. Agora o que eu quero saber é o seguinte, se houve um acordo, presta atenção, se houve um acordo entre o governo norte-americano de tirar a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes e da esposa dele, em troca dessa tal dosimetria, que também não serve para nada, abaixar 5 anos na pena de Bolsonaro, vai mudar nada. E dos generais também. Se houve esse acordo, e esse acordo agora foi descumprido porque o Lula voltou atrás ali e vetou a dosimetria, será que o Trump vai vir com outra sanção? Será que agora ele vai vir com um chumbo mais grosso ainda? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E outra, temos que pensar também o seguinte, pessoal, nesse ano eleitoral, agora começam as coligações, né? Começam os partidos a fazer as coligações, inclusive é por isso que o Flávio Bolsonaro lançou a CPI que investigou os atos de 8 de janeiro em Brasília acabou gerando um grande racha político. E o relatório final, em vez de trazer consenso, virou alvo de duras críticas da oposição. Um deputado federal, por exemplo, chegou a descrever o relatório como parcial, falso e um fantoche do governo. A oposição lista várias falhas, como a recusa de seus pedidos e o que chamam de investigação seletiva. Uma das principais críticas foi o uso seletivo do depoimento de um hacker, por exemplo. Também apontaram inconsistências, como o indiciamento de uma pessoa que nem estava no país na época. As penas também foram alvo de críticas, comparado com as aplicadas na invasão do Capitólio, nos Estados Unidos.
Mas do outro lado, a defesa dos acusados apresenta uma narrativa bem diferente dos acontecimentos. Os advogados de defesa falam do alto custo humano, com relatos de famílias e vidas destruídas. Segundo a defesa, o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, mas a consolidação de um. Nessa versão, uma manifestação que seria pacífica foi transformada em confronto para finalizar esse suposto golpe. A defesa também relata impactos humanos graves, como pessoas exiladas e o desenvolvimento de doenças sérias. Inclusive, foi citada a declaração de um ministro do STF que considerou não ter havido tentativa clara de golpe. No fim, a oposição alega que o inquérito virou uma forma de perseguição política para calar vozes contrárias. Esse choque de narrativas, claro, expõe uma fratura política e deixa muitas incertezas sobre o futuro do país.